Olá, eu sou Yara Lemos, jornalista, e estou aqui neste momento com o senador Romero Jucá. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Senador pelo MDB de Roraima por 3 mandatos, não é? Hoje consultor com uma ampla bagagem no tema ligado ao orçamento, porque o senhor, claro, foi ministro do Planejamento, foi relator do orçamento, foi líder do governo, e é uma honra imensa podermos estar conversando aqui neste momento sobre esse assunto tão importante que é a questão do bônus de eficiência. Queria começar perguntando para o senhor sobre esse trabalho todo que foi feito para a publicação do decreto do bônus, um amplo trabalho nos últimos anos pelo Unafisco, que se estende aí já há algum tempo, e de que forma que a sua chegada ela contribuiu para auxiliar nesta conquista aí tão almejada pela classe. Bom, Yara, primeiro dizer que é um prazer a gente poder conversar sobre um tema tão importante para o país. O trabalho da Receita Federal, a arrecadação federal, ela é fundamental para que o Brasil funcione. Então é muito importante ter sempre a Receita Federal estruturada, equipada, com tecnologia e com servidores motivados. O decreto do bônus de eficiência, ele é mais um ponto na luta que foi feita para que essa estrutura pudesse funcionar bem. A gente veio da Blue ajudar nesse momento, é uma honra para a Blue poder trabalhar com a Unafisco, a gente poder atuar no sentido de colaborar nessa luta que é uma luta justa, mas lembrando sempre que a história da Receita e dos auditores fiscais, ela por si só já é o móvel, já é o motivo de que esse benefício seja concedido. A luta foi grande, não começou esse ano. Às vezes as pessoas podem ver, não, teve um decreto, agora foi assinado, então parece que bom, nasceu, alguém trouxe o decreto debaixo do braço. Não, isso teve uma luta grande. Isso teve caso de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Isso teve, por exemplo, uma luta do Sindifisco entre 2019 e 2021 no Tribunal de Contas da União, num processo relatado pelo ministro Bruno Dantas. Então, se a gente for olhar, a gente vê uma escalada, que veio ao encontro desse resultado do decreto, mas que não para também do decreto, porque nós temos que colocar recurso no orçamento, nós temos que discutir o plano de aplicação do fundo, nós temos que dobrar sempre a opinião pública no sentido de entender que o bônus de eficiência não é algo que está se dando para motivar a criação de multas, ao contrário, está se dando uma condição da Receita funcionar melhor. E aqui eu quero dar um exemplo leigo. Tem muita gente no Brasil decente que paga imposto, e tem gente que não paga imposto. Se a Receita funciona bem, a Receita vai fazer com que quem não paga imposto tenha a condição de pagar imposto. Se todo mundo pagar imposto, o valor do imposto individual de cada um pode cair, porque o valor arrecadado vai ser maior. E o Brasil desenvolve mais. E o Brasil desenvolve mais e as pessoas serão beneficiadas. Então é muito importante haver essa consciência e acho que as pessoas começam a entender isso, pelo trabalho que foi feito pela Unafisco e que precisa continuar a ser feito. E que vem aí o senhor corroborar com esse auxílio. A gente vem ajudar, com a experiência de Congresso, relatei o orçamento 3 vezes, fui ministro do Planejamento, ministro da Previdência, líder de 4 governos. Então eu tenho uma relação que me ajuda a chegar nos interlocutores certos e explicar, às vezes até dando um esclarecimento que muitas vezes, eu já vi gente dizer, não dá para ter bônus de eficiência porque vai estimular a multa. Não vai estimular a multa, ao contrário. As pessoas que dizem isso não conhecem como deve funcionar os procedimentos de fortalecimento de trabalho da Receita Federal. Então é muito importante que esse trabalho seja feito e a Unafisco colabora com isso, levando informação não só para o público interno da Receita Federal, mas também para a sociedade. Com certeza. Senador, o senhor falou, lembrou que esse trabalho vem sendo feito, não é, já há algum tempo. Quais foram as principais estratégias que vocês tiveram que superar aí esses obstáculos no momento que começou o trabalho, até que o bônus se concretizasse agora por meio do decreto? Na verdade, o bônus é justo, é necessário e já vem de uma luta histórica há anos.
Agora, não é fácil arrancar de um governo qualquer providência que traga aumento de remuneração, né? Porque existem outras categorias que também merecem, existem muitas demandas, né? Existem setores que querem se fortalecer, natural, legítimo, né? O serviço público deve sempre ser fortalecido, né? Um serviço público profissional que funcione bem, ele é uma garantia de cidadania do cidadão, é uma garantia de instrumento de democracia, de igualdade para todos. Então é muito importante que os órgãos públicos possam funcionar bem. Mas não é fácil chegar e dizer, precisamos ter mais uma remuneração, né, num bônus de eficiência que deve ser discutido. Abrir o espaço no orçamento foi o principal obstáculo, então? Na verdade, há um primeiro obstáculo que é abrir espaço na concepção fechada do governo de não querer aumentar a despesa, né? Então, tem essa situação que você tem que romper, né? Esse lacre, vamos dizer assim, né? Então, rompido o lacre. A mentalidade das pessoas para entender essa necessidade do serviço público de qualidade. Aberto esse caminho, aí a discussão do momento da implementação, que é outra questão que na política conta muito, o time, o tempo, né? O que deve ser feito agora, o que deve ser feito amanhã, o que deve ser deixado para depois. Normalmente, aumento de despesa, todo governo gosta de deixar para depois. E todo mundo que quer ter esse aumento de despesa quer que seja de imediato. Então, eu acho que se conseguir uma construção também, a Unafisco trabalhou muito bem quanto a isso, a regulamentação sai esse ano, a despesa começa no próximo ano, então não há nenhum tipo de óbice de que não tem recursos no orçamento de 2023 e por isso não podia votar o decreto, né? Não podia editar o decreto, então o decreto foi editado, as despesas começam a contar no próximo ano, vai sair no plano de aplicação os recursos necessários para essa despesa. Esse plano é assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então, na verdade, é uma chancela. E, aliás, eu quero dizer aqui que o ministro Fernando Haddad teve uma posição muito corajosa defendendo o bônus de eficiência, defendendo esse mecanismo. Então, o ministro tem também uma participação importante nessa vitória. E uma responsabilidade também. E uma responsabilidade de garantir o recurso depois. Mas se ele ajudou a ganhar o jogo, ele agora vai comemorar na torcida também, né, o resultado, que é a colocação dos recursos. Esse é um fundo específico, né? Isso não é recurso geral. Esse fundo só pode ser gasto, aplicado em recursos para melhorar a atividade da Receita Federal. E o que é que tem que se fazer disso? Muita tecnologia, muito equipamento, muita estrutura, mas também motivação, remuneração decente, condizente, respeitosa, para que o auditor fiscal, para que as pessoas que trabalham com esse processo arrecadatório possam ter a garantia, a tranquilidade e a motivação de fazer um bom trabalho. Então, eu acho que está bem equacionado e foi uma luta grande, pelo que eu falei na resposta anterior. ADI, Ação Direta de Constitucionalidade no Supremo, ação no Tribunal de Contas da União, né, discussão dentro do governo, né? Há alguns anos esse processo foi sendo maturado e se colheu agora o trabalho que foi feito de muitas pessoas que contribuíram com isso e a Blue também procurou ajudar. Com certeza. Senador, o senhor trouxe essa questão do ministro da Fazenda e eu queria entrar num tema específico, que é o texto que traz o decreto. Ele estipula um percentual de até 25% no Fundaf pagamento do bônus. É uma palavrinha que mexe com toda a estrutura ali, porque ele não tira o 25% e vai até 25%. Como é que o senhor acredita que esse objetivo do chegar aos 25% ele possa de fato ser garantido, já que houve essa alteração no texto do decreto? Na verdade, o decreto coloca que isso deverá constar no plano de aplicação do Fundaf, que é o fundo específico de recursos para melhoria da atuação da Receita, né? O plano do Fundaf, o plano de aplicação do Fundaf, ele é feito e assinado pelo ministro da Fazenda, né? O ministro Fernando Haddad é quem vai assinar o plano de aplicação do Fundaf. Então, essa é uma situação
que, de certa forma, é uma garantia para o servidor da Receita Federal. Porque ninguém melhor do que o ministro da Fazenda sabe da importância do trabalho desses auditores, desses servidores que estão ali arrecadando os recursos que o governo precisa. Então, ter um plano de aplicação assinado pelo ministro da Fazenda e encaminhado para o Ministério do Planejamento é uma garantia de que o ministro vai defender, aliás, como defendeu antes da edição do decreto. Eu volto a dizer, o ministro Fernando Haddad teve um papel importante e corajoso, porque ele defendeu esse aumento de despesa, explicando como deveria ser, e o porquê mostrando da o porquê que seria importância, importante. Né? Então, ele teve coragem de tomar uma posição correta. O melhor, claro, é que teria, se tivesse sido colocado, com 25%, não até 25%. Mas aí é um preciosismo de quem cuida de orçamento do outro lado, que quer sempre diminuir algum tipo de despesa. Agora, volto a dizer, diminuir ou não diminuir os 25% será uma decisão do Ministério da Fazenda, não será de outros ministérios. Senador, e nesse aspecto, sendo uma decisão que cabe ao ministro da Fazenda, a posição dele é a garantia desses 25%, do pagamento integral, ou ainda tem que passar por alguma outra estrutura? Eu acho que a garantia desses 25% é o trabalho dos auditores fiscais. É o resultado do trabalho da Receita, é a arrecadação que a Receita tem mostrado, é a modernização da Receita. Eu acho que isso fala por si só. Agora, é claro que a assinatura posta no plano de aplicação do Fundaf, pedindo 25% na gratificação de desempenho dos auditores fiscais, isso conta muito. Porque vamos dizer que amanhã o governo diga no Ministério do Planejamento, não, o orçamento está inchado, vai precisar cortar 2 bilhões de reais. Então vai caber ao Ministério da Fazenda cortar 200 milhões. Não é o Ministério do Planejamento que vai cortar onde quiser. Vai mandar de volta para o Ministério da Fazenda e dizer o seguinte, olha, do orçamento que você me mandou, vai precisar reduzir 200 milhões, onde você vai reduzir. E aí, novamente, caberá ao ministro, à equipe do ministro, definir onde será feito algum tipo de corte. Não acredito que vão cortar em pessoal, até porque, quando os auditores receberem os 25%, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser muito difícil politicamente para qualquer ministro querer reduzir a remuneração de um auditor fiscal depois dele consolidar essa receita como salário. Então, eu acho que, é claro, volto a dizer, seria melhor se fosse 25%. Ou até 25%, bota sempre uma espada de alerta, né, para ser acompanhada. Mas os auditores fiscais, a Unafisco, ficará mobilizada, nós vamos acompanhar a confecção do orçamento também, vamos estar juntos nesse trabalho e, portanto, eu tenho certeza que tudo vai dar certo e os salários serão pagos com 25% da forma que os auditores merecem. O decreto saiu então, mas o trabalho não acabou, não é, senadora? Não, o trabalho não acabou, ao contrário. A Unafisco trabalha muito bem, é mobilizada, é respeitada no país todo, é respeitada no governo, no Congresso. Tem que ficar atento, a gente continua nesse trabalho. Né? Vamos agora acompanhar a confecção da proposta orçamentária, vamos acompanhar no orçamento, ou seja, tem que continuar vigilante. Em governo a gente não pode cochilar, a gente tem que ficar perseverando, né? Porque é uma boa causa e é uma causa importante para o país. E a gente conta com o senhor de olhos bem abertos, senador. Nós vamos estar todos de olhos abertos, valorizando a Receita, arrecadando recursos públicos para que o poder público possa fazer políticas públicas que melhorem a vida dos brasileiros, principalmente de quem precisa mais, né? E, claro, quanto mais modernidade, quanto mais se amplia a base de arrecadação, menos individualmente os impostos poderão onerar cada pessoa nesse país. Então, uma receita bem aparelhada, bem estruturada, é uma garantia de que impostos individualmente, não falo de aumento de arrecadação, eu falo de impacto tributário na vida das pessoas. Esse impacto pode ser menor. Com certeza. Senador Romero Jucá, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e por todos esses esclarecimentos em relação ao decreto do bônus de eficiência.